A reta que passa pelos pontos A e B, na figura, é paralela à reta que passa pelos pontos C e D. C é 3 menos 1 e D é 0M. Calcular a distância DB. Olha, observe só. Eu não tenho o ponto D. Então, o meu objetivo é achar o ponto D. Agora, leia o texto com bastante atenção. Ó. O que o texto diz? Que as retas que passam por AB e por CD, elas são o quê? Paralelas. Ele não está perguntando, ele está dizendo que as retas são paralelas. Então, ó, aqui essa reta é paralela a essa. Se ela é paralela, né, ela possui o mesmo ângulo alfa. Né? Ó. Os triângulos APB e CQD, né, são triângulos semelhantes. Por quê? Repara que todos os ângulos, né, são iguais. Aqui é alfa, aqui é 90, né? Aqui é beta, ó, né? Vai ser 90 menos alfa. Aqui é alfa, aqui é 90. Aqui vai ser o mesmo ângulo beta. Então, vamos relacionar os lados homólogos, tá? Vamos começar, né, o triângulo, até escreve assim, né? O triângulo APB, né? APB, é semelhante ao triângulo CQD, né? CQD. Então, vamos começar, vamos lá. Lado oposto ao ângulo alfa, né, do triângulo APB, né, vai ser o quê? Ó? YB, né, menos YP, que é o YA, né? YP é o mesmo YA. Tá? Então vai ser YB menos YP, ó, que é igual a YA. Então vamos começar aqui. Ó. YB menos YA. Né? Divididos, né, por AP, né? AP, o que vai ser AP? Vai ser o XP, que é o mesmo XB, né? Certo? Então vai ser XB menos, no caso, XA. Tá? Então vai ser esse cateto aqui, ó. Agora vamos para esse triângulo aqui, ó. Tem que manter a ordem, ó. Eu comecei, né, pelo cateto oposto a alfa. Aqui eu tenho que começar pelo cateto oposto a alfa, tá? Que vai ser, ó, YD menos YQ, que é igual a YC, né? Tá na mesma altura, ó. Tá? YC dividido, né? Nós começamos pelo cateto oposto sobre o cateto adjacente, agora dividido por X, que é XD, né? Tá? XD menos, né, XC. Certo? Então, essa é a relação. Tá? Eu poderia também começar assim, ó. Cateto oposto a alfa aqui está para cateto oposto a alfa no outro triângulo, assim como cateto adjacente a alfa nesse primeiro triângulo está para cateto adjacente. É só multiplicar em cruz aqui que você vai ver que é a mesma coisa. Agora vamos substituir pontos. Tá? Vamos substituir pontos. Tá? Aqui é só atenção. Repara. YB, ó. YB, tá vendo aqui, ó? É só prestar atenção. É 3. Menos YC, ó, no caso, né? Desculpe, YA, tá aqui, ó. Vamos para o YA, né? É 5. Então vai ser 3 menos 5. Certo? Agora vamos para o denominador. XB menos XA. Quem é XB? XB é 1. Certo? XB é 1. Menos XA. Atenção. O XA é negativo, tá? Então vai ser menos, abre parênteses, né? Coloca o menos 2 aqui, certo? É menos 2, certo? Então acabou. Agora vamos passar para essa fração aqui, ó. Só tendo atenção, ó. YD. Quem é YD, ó? É M. É minha incógnita, tá? Menos YC, ó. YC, atenção, ó, é negativo. Então vai ser menos, abre parênteses, menos 1. Tá? Acabamos esse numerador. Agora o denominador. XD. Quem é o XD? É o 0. Menos XC. Quem é o XC? É o 3. Certo? Então, agora, né? Acabou. Tá? Vamos trabalhar com esses sinais aqui, ó, né? 3 menos 5, né? Ó, dá menos 2. Então, 3 menos 5 dá menos 2. 1 menos 2, né? Dá mais 2. 1 mais 2, 3. Aqui, M menos 1, M mais 1. Está aqui. Né? E embaixo, 0 menos 3 dá menos 3. Acabou. Agora, ó, qual é o macete? Multiplicar em cruz, ó. Menos 3, ó, menos 3,
vezes menos 2 igual a 3, que multiplica m mais 1. Estão lembrados? Quando eu tenho igualdade, ó, igualdade entre frações, né? O produto em cruz, né, é o mesmo. É só relembrando. Ó, 2 quintos igual a 4 décimos. 2 vezes 10, 20. 5 vezes 4, 20. Então, sempre, quando você tem igualdade de duas frações, multiplica em cruz. Agora, vamos lá. Menos 3 vezes menos 2 dá 6. Aqui é igual. Aqui é 3m mais 3, né? Passa o 3 para o outro lado, né? 6 menos 3 igual a 3m, certo? Então, ó, 6 menos 3 dá 3 igual a 3m. Onde m igual, né? Que está do outro lado, né? 3 dividido por 3, né? Só multiplicar em cruz, ó. Aqui é 1, né? 3 vezes m dá 3m. E 3 vezes 1 dá 3, certo? Então, m igual a quanto? m igual a 1. Então, ó, atenção, eu não estou pedindo o valor, poderia, né? Achar o valor de m, ou achar o ponto D, né? Então, o ponto D, né, é o ponto 0, 1, certo? Então, meu ponto D, ó, ponto D é o ponto 0, 1, certo? Agora, vê o que o problema pede. Achar a distância dB. Eu quero achar essa distância aqui, ó, dB. Né? dB. Né? dB. Então, a minha distância dB, né? Ó, dB, né? Vamos lá. dB, eu vou chamar essa distância dB, ó, dB, dB. Vou chamar de D minúsculo, tá? Então, vamos lá. D ao quadrado igual, ó, dB, certo? Quanto vale meu ponto B? Ó? Meu ponto B vale, né, 1,3. 1,3, né? Então, vamos lá. Vai ser x, eu começo um pelo outro, ó, mas tem que manter, ó, xb menos xd ao quadrado mais, né, yb menos yd ao quadrado. Tá? Então, essa é a minha... Então, a minha distância ao quadrado, né, certo? Forma um triângulo retângulo. Então, estou aplicando Pitágoras aqui, certo? Essa figura aí nós já vimos anteriormente, né? Distância entre dois pontos, tá? Então, vamos lá. XB menos XD, ó. XB menos XD. É só olhar, ó. XB é 1 menos XD. XD é 0, certo? 1 menos 0. Certo? Então, aqui vale 1, certo? Então, vale 1. Então, ó, xb menos xd, né, vai ser 1 menos 0, né, que é 1. Xb menos xd ao quadrado vale 1 ao quadrado, que vale 1, certo? Aqui, yb menos yd, né? Yb menos yd. Yb é 3, né? Yd é 1, né? Então, vai valer 3 menos 1, né? Igual a 2. Yb menos yd ao quadrado vai valer 4. Então, minha distância ao quadrado, né? Distância ao quadrado vai ser igual, né, a 1 mais 4. A distância, né, entre os pontos dB, né, eu vou colocar assim para relembrar, né, vai ser igual a raiz quadrada, né, de 5, né, unidade de comprimento. Tá? Então, essa é a resposta, né, distância entre D e B. Repara, nós só conseguimos, né, achar a distância BD, né, sabendo-se, né, quanto, né, ter calculado o ponto M, né? Porque como é que a gente vai saber o ponto D? Né? E o ponto M é calculado como? Dizendo que as retas são paralelas. Esse é que é o importante. O texto diz que as retas são paralelas. Ele não está perguntando se as retas são paralelas. Isso é muito importante. Isso aqui né, tá forçando, né, esse paralelo aqui, a reta ser paralela. Daí nós podemos escrever a semelhança dos triângulos. Né? Porque se ela não fosse paralela, nós não poderíamos escrever isso aqui. Certo? Então é importante, né, o texto, né, você entender bem o texto, né, o que se quer, o que se deseja, e responder o que se deseja. Né? Muitas vezes, às vezes, o aluno fica empolgado, né? Ah, achei m igual a 1, puxa, né? m igual a 1, né? Resolvi meu problema. Não, você não resolveu o seu problema. Você achou parte, você achou, né, uma ferramenta, um subsídio, né, para você calcular a sua distância. Né? Você não resolveu o seu problema, você resolveu parte do seu problema. Porque você, com M, você tem o ponto D, né? Certo?
Se ele pedisse achar o valor de m, pronto, m igual a 1. Ele não está pedindo achar o valor de m, né? Ele está querendo calcular a distância dB. Então, muita gente, né, empolgada, né? Nossa, entendeu? Consegui achar m, né? Poxa, né? Resolvi o problema. Não, é só olhar sempre o texto, o que se deseja, certo? Por isso que é aconselhável, né? É aconselhável, sempre no início, colocar o que você quer. Ó. Você colocar sempre o que você quer. dB, ó. Botar uma interrogação enorme aqui. Tá? dB, né? Isso aqui é D. Né? Certo? dB. Aí você já sabe o que você quer. Certo? Exatamente essa resposta aqui, né? dB. Né? D igual a raiz de 5, unidade de comprimento. Bom, eu só queria ressaltar assim, um ponto muito importante, tá? Que as pessoas mais inexperientes, o que elas tentam fazer? Tá? Ela vai no eixo XY, entendeu? Marca o ponto A, né? Marca o ponto B, marca o ponto C, bota o ponto D em cima. Né? Exatamente, menos 2. Não precisa fazer isso. Repara, aqui você não está enxergando os eixos X e Y, não precisa. Eu estou dizendo que a reta que passa pelos pontos A e D, marca 2 pontos aqui, ó, certo? A e B, né? Acabou. E a outra reta bota C e D, pronto. Entendeu? Não precisa marcar exatamente as coordenadas do ponto, não precisa nada, certo? Por quê? Porque você vai trabalhar com elas aqui, ó, certo? Né? Respeitando os sinais, etc. Esse é um ponto importante, porque isso aí, né, reduz o seu tempo, né, para a solução de exercício. A solução de exercício, né, não é o gráfico da reta, não é o gráfico das retas. Né? É o desenho para te auxiliar. Certo? Por exemplo, dado o ponto, né, 500, 800, você imaginou? O ponto 500, 800. Dado o ponto 500, 800. Você imaginou? Você desenhar X e Y para marcar esse ponto. Né? Entendeu? Então, é importante você saber isso. Desenha a figura para te ajudar. Né? Por exemplo, dado 2 pontos. Ó, A e B. Não interessa, bota A aqui e B aqui é dado. Né? Problema anterior. Calcular a mediatriz. Ó. Você não precisa exatamente localizar esse ponto. Né? Calcular a mediatriz. Pronto. A figura, né? Ela te ajuda. Certo? A figura te ajuda. Aqui. Não interessa, a figura, né, ela te ajuda. Né? Por exemplo, não interessa se o ponto A, não está interessando, por exemplo, se o ponto A, né, A, né, por exemplo, A, né, menos 50, né, 200. Ó, né? Você vai e marca o A aqui, pronto. E o B, né? O B, suponha, menos 7, né, no caso 10. Né? Põe A e B aqui, acabou. Você sabe achar o ponto médio, né? Vai ser esse x com esse x aqui sobre 2, né? E esse y com esse y aqui sobre 2. Acabou. Achou o ponto médio. Né? Então, trabalha, entendeu? Sem localizar os pontos no gráfico para olhar, a não ser que o exercício peça. Deu o gráfico, aí tudo bem. Tá? Então, isso aí adianta muito na resolução de problemas. Tá? É a figura para te ajudar. Certo? Achar os ângulos entre as retas. Y igual a x, que é a minha reta 1, né? E y igual a raiz de 3x menos 1, que é a reta 2. Ó, ângulo entre retas, né? Os ângulos, no caso, depois eu vou mostrar por que é ângulos e não ângulo, tá? Os ângulos entre as retas, né? Vocês pensam da onde eles provêm, da onde eles vêm, né? No caso, ó. Estão lembrados? Tangente ó, de θ vai ser igual M1 menos M2 sobre 1 mais M1, M2. Ou, né, se quiser, né, pode escrever assim, ó, tangente, né, de alfa 1 menos tangente de alfa 2, né, sobre 1 mais, né, tangente de alfa 1 vezes tangente de alfa 2. Por quê? Porque M1, né, é tangente a alfa 1, certo? O coeficiente angular da reta, né, é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo do x. Tá? Grava bem isso aí. Né? Então vamos lá. Vamos ver a reta 1. Reta 1. Ó. Repara, eu tenho aqui y igual, né, a 1 vezes x.
Ó, aqui, ó, tangente, né, de alfa 1, né, é igual a 1. Que ângulo, né, a tangente é igual a 1? Isso aqui implica que alfa 1, né, só pode ser π sobre 4. Né? Π sobre 4. Ou, né, 45 graus. Então, eu sei que minha reta 1 forma um ângulo de 45 graus, né, com o eixo do x. Então, aqui, ó, né? Certo? Então, essa é a minha... Agora vamos para a reta 2. Reta 2. Né? Y igual a raiz de 3, x, né, no caso, né, raiz de 3x, menos 1, certo? Então, aqui, ó, no caso, né, a tangente né, de alfa 2, né, vai ser igual, né, a raiz de 3. Toda vez cair raiz de 3, né, 1 sobre raiz de 3, lembre do triângulo de 30 e 60. Observe, né, que o triângulo de 30 e 60, né, triângulo retângulo, né, eu tenho minha hipotenusa A, né, meu cateto oposto a 30 graus, né, ou adjacente a 60, né, tanto faz, né, é a metade da hipotenusa. Tá? E o cateto adjacente a 30 graus, né, ou oposto a 60, né, é a metade da hipotenusa pela raiz de 3. Ó, então, observe, né, para obter raiz de 3 aqui, ó, eu tenho que dividir, né, no caso, né, A sobre 2 raiz de 3 dividido por A sobre 2. Né? O que é A sobre 2 raiz de 3? Né? É o seno de 60, né? Certo? A sobre 2 raiz de 3 dividido por A, né? É o seno de 60. E o que é, né? No caso, né? A sobre 2, né? A sobre 2, ó. A sobre 2, o que vai ser? Ó, é o seno de 30, mas é o cosseno de 60, né? Então vai me dar a tangente de 60. Tangente de 60 é cateto oposto a 60, vamos falar assim, ó, né? Que é A sobre 2 raiz de 3, dividido, né, pelo cateto adjacente a 60, ó, não é 30, é a 60. Né? Então eu sei que a raiz de 3 está associada a um ângulo de 60 graus. Então o que acontece? A minha reta, né, vamos colocar, né, a cor original. Ó. Isso aqui é minha reta, no caso, né, minha reta 2. Ó. Essa aqui é minha reta 2. Tá? Minha reta 2. E essa reta aqui, ó, né, é minha reta 1. Certo? Então, essa aqui é minha reta 1. Tá? Olha só, o ângulo entre elas, né, eu estou pedindo, vou chamar de x, tá? Esse verde aqui, ó. Então, vamos lá, ó, vamos lá. Primeiro, né, pela geometria, né, aqui agora eu vou olhar o triângulo, ó, vou olhar o triângulo, ó, o triângulo. Ó, vamos supor, ó, aí, pronto. O, A, I. O ângulo externo, né? O ângulo externo, né, é igual à soma dos internos não adjacente a esse, né? Então vai ser 45 mais, né, meu x. Certo? Esse x aqui, certo? Ou se você quiser enxergar, né, esse ângulo aqui, ó, né? Esse ângulo aqui, ó, né? É o suplemento de 60. Esse ângulo aqui é 120, né? Esse aqui é 120, certo? Que é o suplemento de 60, né? Ó, se esse é 120, né? A soma, né? No caso, né? De 45 mais x, né? Certo? Tem que ser igual a 60. Por quê? 60 mais 120 dá 180, né? Então, 45 mais x mais 120, né? É só colocar aqui, nós já deduzimos, isso não custa nada. Então, vamos lá. 45, ó, mais x mais 120, né, igual a 180. Né, igual a 180, certo? Daqui, ó, 45 mais x, ó, né, vai ser 180, né, menos 120, vai dar 60. Tá? Então, ó, 60 é 45 mais x. Ó, meu x, né, então, vai ser igual, né, no caso, a 60 menos 45, né, 60 menos 45, meu x igual a 15 graus. Agora, olha o detalhe, olha o detalhe, olha o detalhe. Qual o ângulo entre as duas retas? Né? Pode ser, né, meu 15 graus, né? Ou o ângulo entre as duas retas, né, pode ser esse ângulo aqui. Ó. Vamos colocar uma cor diferente. Ó. Pode ser esse ângulo aqui. Ó. Pode ser esse ângulo aqui. Não é? Isso aqui, ó, é o ângulo, né, no caso, entre as duas retas. Né?
que vai ser o quê? O suplemento desse, né? Então, chamar de y, né? Y é igual, né, a 180 menos 15. Né? Então, y é igual a 165. Né? Que é 165 mais 15, né? 5, 5, 10, né? No caso, 7 com 8 dá 180. Então, resposta, né? Quais são os ângulos, né, entre as retas? Os ângulos são 15 graus e 115 graus. Desculpe, 165 graus. Né? Essa é a resposta do problema. Tá? Isso é importante porque toda vez, né, por exemplo, se aqui, né, fosse x sobre a raiz de 3, certamente o ângulo seria de 30 graus. Né? Porque a tangente de alfa, né, daria exatamente o inverso dessa. Né? A tangente de 30, né, é cateto oposto, né? No caso, A sobre 2 dividido por A sobre 2 raiz de 3. Isso daria 1 sobre raiz de 3. Tá? Então, atenção para isso. Tá? É muito importante. Por exemplo, se aqui fosse menos raiz de 3, né, também tem que observar, né, que menos raiz de 3, né, a reta, né, forma um ângulo obtuso. Aí vai buscar no triângulo de 360, como nós já fizemos anteriormente. Tá? Então é importante estar atento para isso. Isso é que cai em concurso público. Tá? Cai em concurso público. Aqui eu poderia assim, ó, achar o menor ângulo entre as retas. Resposta, 15 graus. Né, 15 graus. Achar o maior ângulo entre as retas. Resposta, 165 graus. Como eu não falei nada, né, a solução, né, é 15, né, e 165.